Então você está começando na fotografia e aí você se depara com aquela situação de ver que a sua câmera não grava somente em JPEG, ela grava também em RAW ou RAW, como chamam. E aí você se pergunta, que tipo de arquivo que eu devo utilizar para ter a melhor qualidade ou para fazer um trabalho específico? O que vai funcionar melhor para mim? Se você tem essa dúvida ou se você quer aprofundar a discussão sobre esse assunto, se inscreve aí no canal, acompanhe esse vídeo, já deixa o seu like e fica ligado aí para as dicas que eu vou dar sobre quando utilizar JPEG e quando utilizar RAW. Fala galera, eu sou o Heitor da HP Fotografia e hoje eu tô trazendo para vocês esse tema que é bem polêmico, que tem posições bem divergentes sobre o que é o melhor para cada pessoa. E eu pensei em trazer esse assunto trazendo a minha experiência sobre essa questão de utilizar RAW ou utilizar JPEG. Eu pensei em trazer um conjunto de qualidades de cada um desses tipos de arquivo, porque afinal o RAW ele simplesmente é a melhor opção se você quer a melhor qualidade possível que a sua câmera pode entregar. Mas existem momentos que você vai ter que utilizar o JPEG. Eu vou botar agora na tela algumas fotos que eu fiz em JPEG para vocês verem como você pode ter resultados ótimos também com JPEG. Então, vocês perceberam que eu mostrei simplesmente fotos de esportes. Isso porque quando eu fotografo esportes, que eu tenho que fazer milhares de fotografias em apenas algumas horas, fazer em JPEG é fundamental para ter os melhores resultados de venda para mim. Primeiro vamos imaginar o seguinte, você tem um bife, certo? Um bife cru. E esse bife cru você pode fazer guisado com ele, você pode fazer um bife à parmegiana, você pode fazer um bife acebolado, você pode fazer um bife frito. Você tem várias opções de trabalhar esse bife cru. E se você pegar simplesmente um bife, uma carne moída, e você quiser transformar ela novamente num bife cru, você não vai conseguir, certo? O RAW tem essa mesma ideia, ele se chama cru porque o arquivo ele já está guardando todas as informações que foram capturadas pela câmera. Então ele contém todas as informações que a sua câmera consegue captar, certo? E a partir daí você pode transformar esse arquivo em vários outros, para várias outras utilidades, certo? Essa é a ideia do RAW. E o JPEG não, a sua câmera vai fazer essa análise por você, vai escolher as características que ela acha que tem que ser guardadas, vai diminuir o tamanho desse arquivo e vai sair com um arquivo pronto, já para compartilhamento. Quais são primeiramente as principais qualidades do arquivo RAW? A primeira questão é altíssima qualidade. Não tem como fugir disso. Você vai ter melhores resultados com o arquivo RAW. Ele vai ter muito mais informação que o JPEG e com isso você vai conseguir arquivos em qualidade superior ao JPEG. Não tem como fugir disso. Outra questão que eu acho fundamental do RAW é a maior maleabilidade na hora de você editar o arquivo. Se você vai fazer uma edição bem detalhada desse arquivo no Lightroom, no Photoshop, você vai ver que se você tiver um arquivo RAW, você vai ter muito mais capacidade de edição. Principalmente na questão dos highlights, por exemplo, e dos shadows, né? Diminuir os highlights e aumentar os shadows, as sombras, você vai ter muito mais informação ali e vai conseguir resultados muito superiores ao JPEG. Outra questão que é incrível do RAW é que você tem controle total do balanço de brancos. Se você tiver errado na hora que você bateu a foto lá no controle de brancos, não tem problema nenhum se você tiver com o RAW. Você vai ter como alterar esse arquivo de forma sem perdas de qualidade. E se você tem o JPEG, não. Você não tem aquela escala em Kelvin que você tem no RAW, certo? Essa é uma grande diferença. Outra questão de qualidade no RAW é que você tem um dynamic range muito maior. Né? Você vai ter capacidade de ter detalhes nas sombras e detalhes nos highlights muito superiores ao JPEG. Essa também é uma questão bem relevante no arquivo RAW. Agora eu vou citar algumas vantagens de você utilizar arquivos JPEG, porque eu, mesmo sendo fotógrafo, algumas vezes eu utilizo arquivos JPEG.
Primeira coisa é que você vai poder bater muito mais fotos com o mesmo cartão de memória. Você vai dizer, mas hoje os cartões de memória são gigantescos, né? Eu utilizo, por exemplo, na minha D600, uma Nikon D600, um cartão bem grande, de 64 GB. Isso vai me dar mais ou menos 1.300 fotos em RAW. Isso, às vezes, é insuficiente dependendo do trabalho que eu vá fazer. Se eu for bater em JPEG, em qualidade média, eu vou conseguir até 15.000 fotos nesse mesmo cartão. Então, o arquivo JPEG ele é muito compactado, ele é muito menor, com perdas razoáveis de qualidade, mas não tão grandes. E isso faz com que você possa armazenar muito mais JPEGs num mesmo cartão de memória. E também, se você fizer muitos trabalhos e isso for se acumulando no seu HD, essa pode ser uma questão importante de diminuição de gastos, por exemplo, se você gravar em JPEG. Outra questão, se você faz principalmente fotografia de esportes, é o buffer. O buffer é a capacidade da sua câmera de bater fotos continuamente, sem encher esse buffer. Se você tiver com o JPEG, você pode fazer centenas de fotos sem trancar. Na minha D600 é virtualmente impossível encher o buffer. Você pode bater centenas de fotos com um JPEG que você não vai ter a sua câmera desacelerando. E se você tiver a sua câmera desacelerando, você obviamente vai perder fotos importantes de atletas passando e tudo mais. E já em RAW você tem um limite, que é mais ou menos 30, 40 fotos numa D600. Se você tiver uma câmera mais básica, pode ser até 5 ou 4 fotos de buffer. Então, se você precisar realmente várias fotos por segundo, você vai optar pelo JPEG. Outra questão é que se você for editar esse arquivo JPEG, o seu computador vai editar ele muito mais rápido do que se for um RAW, né? O arquivo, por ser muito menor, a capacidade de processamento do seu computador também vai precisar ser bem menor para editar um JPEG do que um arquivo RAW. E outra questão é que se você não conhece ainda muito bem os programas de edição de fotografia, como o Photoshop e o Lightroom, você vai ficar um pouco com medo de utilizar o arquivos RAW, né? Você vai ficar em dúvida do que fazer com esse arquivo, como transformar ele numa foto que você pode compartilhar. E no JPEG não, você já vai ter o arquivo pronto, já vai estar editado pela própria câmera para você poder utilizar esse arquivo nas mídias sociais, no seu site e tudo mais. Então essa é uma outra vantagem que o JPEG tem sobre o RAW. Então, a conclusão que eu chego é que se você não tiver pressa e você tiver um computador bom para edição e tiver capacidade de armazenamento bom, você deve sempre utilizar o RAW. Sempre. Você vai ter a melhor qualidade de imagem, você vai ter a maior maleabilidade na edição, mas muitas vezes você não vai ter essas opções. Você vai precisar mais fotos por segundo, você vai precisar diminuir o tamanho do arquivo no seu cartão de memória para caber mais fotos. Então, se essas questões são relevantes, você deve utilizar o JPEG. Mesmo assim, você vai ter qualidade de imagem razoável, como eu mostrei algumas fotos no começo do vídeo, tá certo? Se você curtiu esse vídeo, gostou dele, se inscreve no canal aí, deixa essa curtida, que isso faz com que o canal cresça. Ele é bem pequenininho ainda, mas eu tô evoluindo aqui aos poucos, certo? Continua acompanhando aí o canal para aguardar os próximos vídeos, beleza? Até o próximo aí, valeu!